Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais uma edição do Virada Bliss Podcast. Não, dessa vez é um quadro diferente que há muito tempo não aparecia aqui. Inclusive eu há muito tempo também não apareci aqui. Então, o retorno do apresentador e também do quadro, que é o Virada Talk Show aqui, o nosso quadro de entrevistas. Primeira edição foi há mais de um ano atrás com o Marcelo Bressani, que é radialista aí da Energia 97. E hoje a gente está com um convidado muito especial, que vocês já sabem, né, pelo título, e estão vendo ele aqui também. Mas antes de apresentar ele, eu vou apresentar meu parceiro aqui de bancada, Thiago Bayer. Seja bem-vindo aí. Salve, rapaziada, estamos aí presente mais uma vez, dessa vez, como o Campos disse, um episódio diferente, né, um quadro que a gente está retomando, né, um quadro novo, né, porque já teve um programa lá atrás, mas que agora deve aparecer com mais frequência por aqui. Mas é isso, Campos, já apresento o nosso convidado aí, que é o destaque da noite, né? Exatamente, ele, Rodrigo Lazzarini. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Você foi muito solícito desde o começo aí, que a gente começou a trocar ideia. Cara, muito firmeza, muito da hora. Obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo, Lázaro. Tamo junto, Gui, tamo junto, Thiagão. Pô, obrigado primeiramente pelo convite. É sempre um prazer, sempre uma honra trocar ideia, assim. A gente tenta casar as agendas, tenta sempre estar aqui à disposição para trocar uma ideia, velho. Prazerzaço. E vamos bater papo aí, porque tem muito assunto pra gente trocar ideia. Exatamente, o Lázaro fazendo um sacrifício aí Que para é isso, poder te encaixar aí no horário Já certinho pegou aí. simplesmente a maior tempestade da história de São Paulo para chegar no episódio de hoje. Exatamente, um baita de um sacrifício. E bora começar, bora, ô Lázaro. Primeira pergunta aqui que eu queria fazer, eu queria saber um pouco de você, como é que foi o começo da sua carreira, como é que você descobriu que você queria trabalhar com jornalismo esportivo, com transmissão esportiva, como é que surgiu isso na sua cabeça? cara, eu tenho uma história muito legal, assim, né? Um pouco muito louca. Eu falo que eu, assim, se a gente tiver tempo aqui, nós vamos viajar muito, porque eu, antes de fazer jornalismo, né, antes de terminar a faculdade de jornalismo, eu fiz relações internacionais. Né? Eu tenho graduação, tenho um diploma de relações internacionais. E assim, desde muito cedo, né? Eu sempre joguei basquete, jogava bola, mas eu sempre joguei muito basquete, né? Eu fui federado, joguei no COC na época quando tinha time. E eu morei nos Estados Unidos, eu me formei no high school, né, no colegial nos Estados Unidos, voltei para cá, fiz faculdade e voltei para os Estados Unidos. E quando eu estava lá, eu estava muito junto ali com o pessoal de basquete, com transmissão e tudo. E sempre meu tio falava para mim, pô, por que você não vai fazer jornalismo, né? Pô, era aquilo, eu gostava de anotar as coisas, eu tinha uma planilha com número de jogadores, eu tinha estatísticas de jogadores, só que eu fazia isso por diversão, né? Nunca passou pela minha cabeça falar, pô, vou fazer isso aqui realmente para trabalhar. E aí, quando eu estava nos Estados Unidos, eu começo a escrever um pouco sobre basquete. E aí me chamam para escrever num site, né, que nem existe mais hoje, chamava Time Out. E aí, quando eu volto, eu tô nos Estados Unidos, eu falo, cara, quando eu começo a escrever, não é texto jornalístico, porque, obviamente, você tem toda uma estrutura de um texto, né? Eu falei, cara, eu vou escrever aqui o que aconteceu, eu faço um relato, né? Que na época eu nem sabia o que era um relato, eu faço aqui tranquilo e vou fazendo. E aí o negócio foi criando um corpo e eu voltei para o Brasil. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazer jornalismo. Falei, cara, eu vou fazer jornalismo. Eu já estava trabalhando, mudei, né? Comecei a trabalhar de manhã à tarde, trabalhava com comércio exterior e relações internacionais e fazia faculdade de jornalismo à noite. Então, aí eu já estamos falando de. Eu entrei tarde, né? Eu falo que eu entrei tarde no mercado, entrei tarde no jornalismo, eu já tinha 23, 24 anos, que hoje é normalmente a idade que o pessoal sai da faculdade, né? Por isso que eu falo que muitas vezes o pessoal tem pressa né? Tem aquela ânsia de, cara, eu tenho que estar na TV amanhã. Se eu não estiver fazendo, né, Barcelona e Real Madrid amanhã, eu não dei certo. Não, calma. Né? Tem muitas coisas aí no caminho. E Sim. aí, quando eu volto pro Brasil, né, eu começo a fazer faculdade e eu era muito próximo do pessoal da Liga de Basquete, aqui do NBB, e eu morava no interior, né, eu sou do interior, sou de Ribeirão Preto, né, sou torcedor do Comercial de Ribeirão, rebaixado mais um ano, infelizmente, mas acontece, acontece. Acontece. Acontece, com frequência acontece. Mas aí eu venho para São Paulo para trabalhar na Liga, né? Para trabalhar como estagiário. Então imagina isso, né? Porque eu tô pensando, a gente já está falando de uma idade que eu tinha 24, 25 anos e comecei a trabalhar como estagiário.
né? Então eu já tinha um salário em Ribeirão e eu deixo de ter um salário para realmente seguir um sonho ali para trabalhar no meio do basquete, no meio do esporte. E eu acabo entrando no NBB, na Liga, termino a faculdade aqui em São Paulo. E aí depois eu começo a migrar também, porque eu sempre falo isso, cara. Aqui no Brasil, infelizmente, o basquete não é tão valorizado como nos Estados Unidos, né? Porque eu tinha uma proximidade muito grande com o basquete nos Estados Unidos e lá a gente sabe da magnitude dos esportes americanos, tanto o basquete, futebol americano, o próprio beisebol. E aqui, se você não fala, se você não é um jornalista que entende minimamente de futebol, parece que você não serve, né? Parece que você é descartado. E assim, eu acho que o brasileiro, por natureza, ele já tem uma veia que corre o futebol. Então, todo mundo tem um pouco de técnico, todo mundo tem um pouco de comentarista. É óbvio que aí depois você vai entendendo algumas coisas. Mas o futebol ali também está sempre na vida de todo mundo. E aí depois eu vou pelo NBB, fico vários anos e começo depois a trilhar o meu caminho para o futebol, que depois a gente pode falar mais também. Ô, Rodrigão, até dando um passo atrás aqui, mas assim, muito legal a tua história, ver que você fez um curso, depois mudou para outro, que era realmente seu sonho, isso é muito legal, acho que inspira muita gente também. Mas, pô, você falou um ponto curioso, que eu acho que gera muita curiosidade de todo mundo, que é estudar nos Estados Unidos. Você viveu o high school como a gente vê nos filmes? Aquele lance de ter seu armário, tu vai para aula de, sei lá, de química, como é que foi essa tua experiência lá fora? Cara, eu acho que eu vivi mais do que os filmes, velho, porque eu tinha um pouco disso na cabeça e, pô, a gente é brasileiro, né? Então, eu com 18 anos, chego lá num país onde eu mal falava o inglês Nossa, deve ser difícil. E quero aproveitar de tudo, cara. É muito foda, assim, eu vou te falar que pra ficar na fluência demorou um tempo, viu? Ô, Lázaro, Desculpa? A cidade que você foi lá. Chama Lansing. Ela fica do lado de Ítaca, que é, pra ter uma noção, ela fica 3h30 de Nova York. É no norte do estado de Nova York. Então, assim, pô, neve de outubro a março, muito frio, mas uma experiência absurda, né, Tiagão? Assim, pô, tinha um armário. Eu cheguei lá e aí os caras me colocaram no time de futebol. Falaram, pô, brasileiro vai jogar bola. Pô, eu vou falar, velho. Sou ruim de futebol, sou ruim. Sempre fui esforçado. Eu gostava de ficar lá na frente fazendo gol, mas não sabia jogar bola, velho. E aí eu fui lá, pô, fui jogar no campo. Se eu tivesse. Aqui, acho que antes de eu ir, eu tinha jogado 2, 3 vezes em campo aqui. Pô, você não tem noção nenhuma, porque aqui a gente tá acostumado a jogar no society, velho. Campinho menor, tal, passe curto. Pô, lá pra jogar campo, velho. Falei, você é louco. Aí me jogaram no time, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque, pô, amizade com a galera que eu tenho até hoje, já voltei algumas vezes para ir em casamento, festa, evento, filho de que nasceu. Criei uma amizade muito legal com o pessoal do time, aí eu fui jogar basquete, porque lá os esportes são divididos em estações do ano, né? Pô, você não chega lá na primavera e joga basquete, porque basquete você joga no inverno, porque é frio, é em ginásio fechado, então você joga no inverno. Depois eu fui jogar beisebol. Falei, preciso jogar um beisebol que eu gosto. Você jogou beisebol também, mano? Joguei beisebol. Depois eu mostro pra vocês. Eu tenho uma bolinha aqui assinada, que foi a minha primeira rebatida num jogo válido, né? Um jogo de high school mesmo. Pô, tem jornal, né, enquadrado, tem um monte de coisa. Que foi umas coisas absurdas. Mas assim, respondendo a sua pergunta, cara, eu vivi muito, porque eu era o cara diferente da escola, velho. Eu era pensa, a gente tá falando de uma cidade que tem 5 mil habitantes. Imagina, o brasileiro, o que é o americano do interior de um estado pensa quando chega um estrangeiro lá. Então, assim, era legal, porque, pô, os caras faziam matéria no jornal comigo, os caras faziam um negócio bem, bem interessante. Mas eu vivi tudo, velho. Tudo que tinha. Final de semana, pô, vamos na igreja, vamos na feira, vamos na festa de 80 anos da vizinha. Fui em tudo, assim. Tudo que tinha, eu tava lá, entendeu? Era o arroz de festa da cidade, era eu, velho. Cara, muito massa. Ô, Campos, antes de você passar para a tua próxima pergunta, eu queria só tirar uma dúvida aqui. Eu sei que eu tô divagando um pouco do assunto de jornalismo, enfim. Mas só por curiosidade, você falou que você chegou a jogar federado de basquete aqui no Brasil, né? E você jogou basquete lá. Você sentiu muita diferença? Tipo assim, mano, o nível realmente é uma parada diferenciada, assim, lá daqui? Ou você acha que, tipo, pô, cara, dá para jogar?
eu vou te falar uma coisa, assim, é diferenciado, tinha uns moleques muito diferenciados, mas eu joguei numa escola pequena, e quando a escola, como eu falei que a escola da cidade era menor, eles têm divisões, né, diferentemente daqui, por exemplo, pô, a gente pega a Federação Paulista aqui, eu jogando lá no interior, em Ribeirão, pô, tem Franca, tem outros times, mas, pô, a gente jogava contra o Paulistano, contra o Pinheiros, contra os Pera, então, Sim. você tem uma diferença muito grande. E lá, eles tentam dar uma equilibrada nisso. Então, pô, a minha escola, eu não jogava contra os melhores do estado, porque os melhores do estado estavam jogando na Liga AAA, que eles chamam. A minha era, tipo assim, C1, C2. Era uma diferença, mas dava pra jogar, velho. Por ter essa base, por eu ter sempre treinado aqui, né? Desde muito novo, eu sempre treinei, então eu tinha noção de tudo que tá acontecendo. Mas assim, pô, eu não era titular, por exemplo. Eu era um jogador que entrava ali, tinha meus minutos, fazia uns pontinhos, mas, pô, muito longe dos moleques que jogavam comigo. Eu joguei no time de futebol, que eu tava falando, né, um pouco antes. Tem um moleque que foi draftado pra MLS. Pô, o moleque, eu tava no terceiro colegial. Eu tava no terceiro colegial lá, que era o último ano, eu era senior no high school. O moleque o moleque tava na sétima série, sexta série, sei lá, tinha 14. Sim. Eu tinha 18, o moleque tinha 14 na época. Aí eu ficava puto, porque o técnico colocava ele de titular, o moleque era canhoto, lateral esquerdo. Aí eu falei, porra, mano, não é possível que o moleque de 14 anos. Aí a primeira vez que o moleque treinando, eu falei, irmão. Moleque é bom, moleque é bom. Moleque é bom, velho. Eu vou te mandar. Mas americano? O moleque era americano? Americano. Eu vou mandar o nome no chat aqui pra vocês. Tem dúvida dos americanos no futebol? Não, eu tenho foto. Os canadenses poderiam ser o Afonso Davis, né? Mano, exato. Aí, tipo assim, o cara foi jogando, virou capitão do time. Aí eu ficava, tipo, já tava aqui no Brasil e acompanhava o cara. Pô, né, Instagram, rede social. Pô, aí o moleque foi jogar na faculdade, ganhou bolsa. Aí do nada, pô, o moleque selecionado no draft pelo New York Red Bulls. Eu falei, caralho, mano, o moleque jogou na MLS, aí, tipo assim, largou a vida. Não quis jogar mais, jogou um ano, acho que só 2, e largou mão. Mas pô, é isso, mano. É uma experiência de vida surreal, assim. Eu falo que, pô, hoje eu tenho um filho de 4 anos que, se Deus quiser, e se ele quiser, tem que ir pra lá, sabe? Assim, eu falo, quem tem a oportunidade de morar fora e conhecer outras culturas, cara, é uma coisa muito diferente. Não, massa demais esse relato da hora. Exatamente. A gente tem até um membro do nosso podcast que não está aqui, que ele conviveu 2 anos lá no Canadá, lá, e ele falou que realmente é uma coisa de outro mundo, né? Você conhece outra cultura, você convive, é um país um pouco mais tranquilo também, né, de viver. Então tem toda essa questão. Ô, Lázaro, eu te conheci há muito tempo atrás no Live Basketball BR, né? Sim. Desde lá eu te acompanhava, depois vi que você foi expandindo aí, foi narrar futebol, narrar NFL e tal. Mas eu queria que você falasse um pouco do Live Basketball aí. Como é que começou? Como é que foi o início do canal? Como é que foi esse convite aí que você recebeu? Como é que foi essa questão aí do canal? Então, a gente fundou, na verdade, né? Eu, Sasso, a gente tinha o canal 2014. Aí então, nessa época, né, que eu volto em 2010, aí depois eu termino a faculdade e volto para lá de novo, é mais ou menos nessa época, 2014, 2015. Se você for lá no canal do Live, tipo, na ordem inversa dos vídeos, o último vídeo era podcast meu e do Sasso falando de basquete universitário. O canal, na verdade, não era nem Live Basketball, era Live College, né? E a gente fez para falar de basquete universitário, que a gente gosta muito, né? Então, a gente começou com o Live College, e aí quando o Sasso morava em Porto Alegre, ainda eu morava em Ribeirão, e a gente vem para São Paulo praticamente na mesma época para trabalhar, né? O Sasso passa num processo de estágio na ESPN, eu venho para trabalhar no NBB, nós dois com basquete, sempre juntos ali, e aí a gente começa a conversar, e aí eu conheço o Guilherme Maia, né, também, que é narrador, e aí o Maia meio que fala, cara, vocês têm o tato aí, vocês conseguem fazer o negócio virar, né? Acho que dá pra gente tentar investir. O Maia, na época, tinha uma câmera, ele conseguia editar uns vídeos, a gente começou a gravar algumas coisas, mas o boom do canal, assim, é mais na pandemia, porque a gente começa a fazer live. E aí, porque antes era normal, era, vídeo para falar de draft, era vídeo para falar de jogador, era um canal muito mais de veia de dark user de basquete
do que hoje, né? Hoje virou mais um canal de react para acompanhar jogos da NBA ao vivo, mas a gente gostava ali da análise, das estatísticas, de tudo, e aí o Maia fala, cara, vamos fazer um negócio diferente. A gente começou a criar quadro, começou a abrir pergunta no Twitter, no Instagram, a gente criou um quadro de responder perguntas, então a galera mandava, a gente gravava e punha no ar. Então isso foi lá, cara, 2015, a gente começa a fazer alguns podcasts gravados online, porque eu em Ribeirão, ele em Porto Alegre. Depois a gente vem para São Paulo, a gente começa a fazer vídeos, né, juntos. E aí em 2020, na pandemia, a gente faz as lives. É aí que é a virada, porque a gente dá um boom assim, sai de, sei lá, 5 mil inscritos para 50 mil muito rápido, né? Muito rápido, o canal cresce muito. E aí a gente consegue, com o número de inscritos, obviamente, pô, a gente chega no presidente da LBF, né? Fala, ó, a gente quer transmitir o canal de vocês. Eu, dentro do NBB, tinha uma facilidade para falar com o pessoal, falar, ó, vamos transmitir a Liga de Desenvolvimento, vamos fazer um negócio. E aí o pessoal também, de fora do mercado mesmo, entendeu que tem que estar no YouTube. Porque se a gente for pensar, antes da pandemia, não existia jogo no YouTube. Pô, você pensar que em 2018, 19, você ia assistir o Campeonato Paulista, Carioca, qualquer um no YouTube, você não assiste, entendeu? Não existe isso. Então, acho que a virada de chave do mercado também é muito importante para isso, e a gente consegue acompanhar isso por estarmos justamente no mercado. Então, acaba sendo muito importante, e aí a gente não consegue mais, né? Porque, assim, o Sasso com a agenda dele hoje também, da ESPN, de comentar jogo, e eu tô com uma agenda um pouco mais cheia ainda de ter um programa, faço um programa todo dia no Band Esportes, eu faço, né, trabalho só na Flash Score também, além de, como você falou, NFL, tenho outros freelas, eu narro em inglês, então assim, acaba que não casa, porque é isso, você acaba perdendo um pouco da identidade. Pô, aí você falou, você me conheceu no live, só que no último ano eu consegui fazer, 3, 4 vídeos assim por mês, e era muito pouco, porque depois a gente foi criando uma demanda que virou diária. E aí quando, pô, na pandemia, tá todo mundo em casa, legal, dá para fazer, fica tranquilo, né? Eu não tinha um filho na época, então depois você começa a ter outras responsabilidades, e aí começa a criar outras coisas, você começa a criar outras responsabilidades que infelizmente a gente não conseguiu dar uma sequência. O canal obviamente ainda existe, né? Mas eu e o Sasso, assim, a gente não conseguiu continuar muito por conta de agenda também. Eu gostava bastante, eu acompanhava muito vocês, era tipo assim, direto, você e o Sasso, era muito bom, vocês dois faziam. Era risada, velho, a gente fazia um Era, negócio era muito bom. natural, né? Aí do nada apareceu o Bugarelli aí também, era uma loucura, era um negócio muito bom. E assim, eu acompanhava tudo. Mock draft, eu adorava mock draft. Quando vocês colocavam lá o prospecto, vocês faziam análise lá para entrar no draft, porque assim, eu sou um cara que o Thiago sabe, ele é meu amigo há bastante tempo. Eu sou um cara que eu sou fissurado em draft. A vida desse cara é draft, velho. Isso, se o cara pudesse, mano, fazer um draft por dia de qualquer coisa na vida dele, ele faria. Eu acho muito bom. E é por isso que tô começando a acompanhar mais esportes americanos além só da NBA, legal. né? Expandir para NFL e tal. E se a minha memória não falha, Lázaro, você cobriu um draft ao vivo lá, né? Presencial, em Nova York. Como é que foi essa experiência? Conta aí pra gente. Cara, um draft gigante, né? Um draft de 2019 eu tava em Nova York, no Barclays Center, que simplesmente é o draft do Zion Williamson, RJ Barrett, Jamoran e Didi Lousado, brasileiro, Didi, né? O Didi, eu tinha uma amizade com ele de franca, então assim, é muito engraçado, porque eu tava na liga e eu conheci o Didi desde muito cedo, porque desde a LDB, pô, o Didi com 15, 16 anos surgiu, seleção de base, né, e a gente eu tinha conhecimento. Cara, e o draft, assim, é uma história muito foda na minha vida, porque eu devo, acho que muito hoje, muito ao meu processo de jornalismo hoje, a um cara chamado Ricardo Romani. Hoje ele é um dos caras lá da Cazé TV, e ele era coordenador de esportes americanos da ESPN, né? E como você falou do Buga, né? Eu cheguei a morar com o Buga, a gente chegou a dividir apartamento, né? Então eu conheci o pessoal da ESPN também, porque tinha, né? O NBB fazia parceria
passava na ESPN e tudo, então a gente acaba conhecendo o pessoal ali que trabalha junto. E eu tinha férias para tirar em 2019 no NBB e eu falei pro Sasso, falei, cara, eu vou para Nova York. Eu falei assim, eu vou meter o louco, eu vou ligar pro pessoal da assessoria da NBA, eu vou pedir credencial, como eu falei, eu conheço o pessoal de lá, eu, pô, fico na casa de amigo, fico em Airbnb, dou um jeito, é uma noite só ali em Nova York, pô, graças a Deus eu tive essa oportunidade de antes, eu conheço bem Nova York, aí eu fui e passei a mão no telefone e liguei pro Romani, falei, Romani, o negócio é o seguinte, cara, eu tô indo pro draft. Aí eu falei assim, vocês vão colocar quem de repórter lá? Falei, porque vai o Didi, eu já joguei para ele, falei, ó, o Didi vai ser draftado. Eu não fazia ideia se o Didi ia ser draftado ou não. Mas tinha que falar para ele que o Didi ia ser draftado, né? E aí ele falou, cara, vamos tentar conversar. Aí nessa que eu tô falando com ele, eu liguei pro Zé Renato Ambrosio, né, que é hoje repórter do Globo Esporte, e o Zé Renato tava cobrindo as finais da NBA. Né? Normalmente ia o Everaldo na época, né? Eu não lembro se já era, acho que não era o Giovannone ainda, quem que ia cobrir, se era o Agra, qualquer outro comentarista que estava lá, e o Zé Renato normalmente que ia de repórter. E eu conheço o Zé Renato também, pô, tem uma história com o Zé depois que eu posso contar muito legal para vocês. Eu liguei pro Zé Renato e falei, Zé, você vai ficar nos Estados Unidos pro draft? Ele falou, não, acabou a NBA, acabou a final, eu vou embora. Eu falei, tá bom. Então, aí eu cheguei pro Romani e falei, Romani, o Zé não vai estar, se vocês precisarem de alguém, eu vou estar lá. E a ESPN é detentora de direito do draft mundial, né? Não só nos Estados Unidos, como respinga aqui no Brasil. E aí, consegui uma credencial da ESPN. O Romani falou, então vai o seguinte, Everaldo e Bulga na transmissão aqui no Brasil, você lá de repórter. Falei, é nóis, deixa comigo. Né? Pô, cheguei em Nova York uma semana antes. Cheguei no final de semana, o draft normalmente é na quinta, né? Aí, pô, segunda-feira ESPN League, já fiz um material, tal, jornal. Fui cobrindo. Na quinta, pô, draft 7 horas da noite em Nova York. Eu pego o metrô 11 da manhã. 11 horas da manhã eu tô no Barclays Center já. Se eu não fui o primeiro jornalista, eu devo ter sido o segundo a entrar, né? Porra, e aí é muito foda, porque, porra, trocar mensagem da mão, conversar com o Chance, na época o Woj também tava. Então, assim, todos os caras, o Andy Katz, os grandes do jornalismo americano, você tá ali junto com os caras, aí. Você é mais um dos caras, né? E aí eu lembro, pô, hoje eu, pô, às vezes eu troco mensagem com o Chance, é um negócio absurdo. Então, o Chance hoje é um cara, se não for o maior que hoje largou, é um deles, né? É o Então 01, né? o zero, exatamente. Grande chance de Arana. E aí eu cheguei lá, cara, e assim, foi muito foda, porque o Didi me viu, o Didi me conhecia, eu já tinha conversado com ele um dia antes, pô, na quarta-feira, a gente foi, na terça-feira, ele teve um treino, acho que com o Brooklyn, que era o splitter ainda que tava de auxiliar. Aí ele me ligou, ele falou, pô, onde você tá? Eu falei, pô, tô aqui fazendo nada, velho. Aí ele falou, ó, eu vou treinar aqui no Brooklyn, ficar no hotel, vamos jantar. Eu falei, ah, beleza. E aí eu lembro que ele vai, tipo, a gente foi num BK da vida, assim, eu falo, pô, vai, treina o inglês aí, vai, você tem que pedir, pede minha janta aí. E aí o Didi dá uma travada, porque o Didi não fala inglês fluentemente, né, tudo. E aí, pô, a gente conversando, trocando ideia. Na quarta, sem querer, velho, pô, na quarta eu fui comprar uma gravata, eu não tinha levado gravata. Falei, caralho, eu preciso comprar uma gravata. E a gente eu andando na Nova York, no meio da rua, aí eu trombei, tava o Didi, já tava a mãe dele, tava o agente dele, ele buscando terno. Eu falei, pô, vamos fazer um negócio, tiramos foto, fizemos, né, uma matériazinha também rapidinho. E aí na quinta eu cheguei lá muito cedo, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar com os caras, tudo. Quando vira da primeira para a segunda rodada, aí já começa um zoom de que ele realmente ia ser selecionado, né? Porque os agentes já sabem, já começa a tocar o telefone ali. Eu pego, saio dali, porque eu fiquei num lugar, tem a Green Room ali na frente, que são, né, onde ficam os caras da loteria, né? Os caras vão ser selecionados ali de primeiro a 14º, os caras estavam ali. E aí atrás ficam os jornalistas, né? Tem uma barreira, você fica ali atrás, e aí tem um estúdio da ESPN montado, tudo. E eu tava numa mesa, pô, você tá numa bancada, assim, com vários jornalistas, tava com o computador, fechei meu computador, guardei. E aí
quando esses caras começam a ser, né, no começo, primeira, segunda escolha, pô, a hora que o Zion é anunciado, ele tem que passar do meu lado e para, assim, para dar entrevista para rádio, para ESPN Rádio nos Estados Unidos. E aí eu tenho até um vídeo, depois eu posso mandar para vocês aqui, eu tenho um vídeo perguntando, pô, e aí, Zion, tá pronto, tal, não sei o quê, e cara conversando comigo assim, pô, ele aqui do lado, trocando ideia. E aí, quando, pô, passa ele, passa o Dia, passa o RJ Barrett, e aí os caras têm todo um protocolo da NBA. Você tem que parar, dar entrevista pra rádio, dar entrevista pra TV, dar entrevista pra não sei quem, aí você tira foto, aí você vai fazer não sei o que de rede social, e aí você vai para a coletiva de imprensa, você é obrigado a falar com a imprensa, né? Então é numa sala reservada no Barclays Center lá que você tem que dar entrevista. Aí beleza, passou a primeira rodada, falei, cara, seguinte, eu vou subir na arquibancada. Eu tava com a credencial da ESPN, então eu tinha direito a todos os lugares do Barclays Center. Eu podia ir em qualquer lugar. Eu só não podia subir no palco. No resto eu podia fazer tudo. E aí eu pego, saio, né, guardo minhas coisas, porque aí começa tipo assim, pô, o sinal da internet estava muito ruim no Barclays. E aí eu conversando com o Romani, ele estava coordenando a transmissão, e aí o Everaldo, eu falando com o Everaldo pelo WhatsApp também, então eu mandava áudio no WhatsApp. Então eu mandava áudio, os caras, tipo, faziam aquele fake vivo, né? Tipo, o Everaldo me chamava, eu entrava com áudio do WhatsApp como se fosse ao vivo. E aí eu peguei e fui pra arquibancada. Eu falei, pô, sentado lá do Didi aqui, né? Aí tô sentado lá, tá sentado os agentes dele, a mãe dele, ele e eu. Aí tá lá, pô, 31ª, segunda, terceira. Aí na quarta, eu falei, mano, esse cara vai ser selecionado agora, velho. Porque eu comecei a ver um monte de movimentação de câmera e os caras já filmando o Didi. Aí, pô, já peguei, mandei mensagem pros caras da ESPN e falei, mano, vai ser agora, fica vendo, fica nativo aí. Aí eu peguei o celular, filmo ele, e aí, pô, anunciado tal, ele vai ali, cumprimenta todo mundo e desce pra ir pro palco pegar o boné. E eu falei, mano, eu vou atrás, velho, com o celular, pô, eu já tava de mochila, credencial. Caraca, e aí você foi profissão repórter, mano. Não, mas mano, eu tava ali pra isso, tá ligado? Aí, porra, na hora que a gente desce, o Didi passa, o segurança olha a minha credencial, deixa eu passar e fecha o portão. E aí, tipo, os agentes dele não conseguem descer. E aí, tipo, a galera fica meio que travada. Ele olha pra trás, meio que desesperado, porque ele fala, mano, fudeu. Porque eu vou ter que falar, vou ter que dar entrevista, e eu não falo inglês. Aí eu falei com o agente dele, falei, mano, deixa que eu vou com ele aqui, eu vou indo. E aí ele vai, pega o boné, tal, cumprimenta lá, desce e começa a fazer as coisas. E aí chega um cara da NBA e fala, ó, você vai ter que tirar foto, não sei o que, o Didi olha pra mim e fala, mano, tô entendendo nada que esse cara tá falando. Eu falei, irmão, o que ele tem que fazer? Aí eu perguntei, o cara falou, aí eu traduzia pro Didi, e nisso, tipo assim, começou um negócio de, porra, eu peguei, consegui falar com a mãe dele, falei, ó, manda uma entrevista, fala aqui um áudio ao vivo, o que você achou, tal. E isso aí, tipo, rolou na transmissão. O Didi não podia falar, ele falou. Eu já peguei um vídeo dele, já mandei também. Porque na teoria ele tinha que dar a entrevista primeiro para a NBA, não para a gente, né? Tem todo um protocolo. A gente está falando de uma liga que é muito séria nos Estados Unidos. E aí ele, pô, vai e tal, faz as coisas, faz a foto. E aí ele vai para uma sala de coletiva. Quando ele chega na sala da coletiva, cara, ele senta. E eu sento no meio da sala da coletiva. E aí, primeiro o repórter, o cara lá, o assessor da NBA, fala, ó, repórter tal de Atlanta, pergunta aí. Aí o cara perguntou, ele olhou para mim e falou, cara, não entendi nada. E aí eu começo a falar alto com ele em português, do meio da sala. Aí o cara falou, irmão, o assessor da NBA falou, isso aqui não é várzea, né? Pera aí. Mano, o cara me dá o microfone oficial da NBA TV. E aí ele fala, agora você vai ter que fazer a tradução da entrevista. Tudo que o Didi falava em português, eu tinha que traduzir para inglês, para todas as emissoras, e fazer a pergunta para o Didi em inglês. Então, e traduzir para o Didi em português. Então era assim, o repórter perguntava em inglês, aí eu perguntava em português, o Didi respondia em português e eu traduzia para o inglês. Foi um bagulho muito louco, que eu falo, velho, isso ficou marcado na história. Você pega a coletiva dele no draft, sou eu traduzindo o tempo todo. Tanto é que aqui na transmissão, o Everaldo e o Buga param. Eles falam, meu, o Lázaro tá traduzindo a coletiva do cara. E aí eles param de falar, escuta aí. Aí eu começo a sair no sinal. E aí foi muito legal, pô, porque aí depois a gente vai, aí acaba tudo, a gente, pô, vai jantar em Nova York, aí é legal. No dia seguinte, eu tinha combinado com ele, eu falei, meu,
a gente precisa fazer uma matéria especial aqui, vamos no Central Park. Aí a gente, fez uma matéria, depois eu posso mandar para vocês também. Uma puta história dele, ele contando, ele com o microfone. Então, assim, foi uma história... tentei encurtar um pouco, tá? Porque é isso, acho que o draft, para mim, é um marco, assim, cara, eu falo que, pela Flash Score eu narrei um jogo de Copa do Mundo. Eu acho que até eu fazer um jogo de Copa do Mundo em loco, talvez o draft esteja acima de um jogo de Copa do Mundo para mim ainda. Mano, que história fantástica. Surreal, você foi, tipo, meteu as caras para fazer uma coisa, no fim já tava fazendo outra e... É jornalismo em essência, né? Isso daí. Não, exatamente isso. Puro jornalismo. E, mano, eu queria até, puxando nesse link, eu queria te perguntar o quão isso foi importante para sua carreira, né? Depois, se isso te impulsionou, como isso te impulsionou para frente, e também, aproveitando para você falar do live, o que você aprendeu nesse tempo que você estava fazendo lá, que também te ajudou mais para frente, sabe? Que também foi uma forma de impulsão para você. Cara, o live, eu vou te falar que para mim foi a melhor escola de TV. Porque é isso. Eu pego os vídeos do começo, você fala, puta dicção bosta, puta presença de câmera bosta, entendeu? Falava lento, né? Tinha não sei o quê. E aí é uma escola, velho. Eu falo que hoje o YouTube, cara, se você quer ser jornalista esportivo, você quer dar sua opinião, você tem que ter os seus reels no Instagram, você tem que ter. Hoje o mundo te proporciona isso. É muito diferente que hoje eu tenho um contato muito grande com pessoas que começaram, por exemplo, na década de 80, que não existia rede social. Então hoje o jornalista jornalista mais velho, eu falo, né? Ele teve que entender qual é o papel das redes sociais na nossa sociedade, que mudou e revolucionou o jornalismo, né? Então isso é um ponto muito, muito importante. O live foi uma escola. O live tirou todo... eu nunca tive vergonha, né, de falar, de nada assim. Então foi a melhora. Eu consegui ver uma evolução, né? Você pega exatamente isso, um vídeo de 2015 para 2025, óbvio que nós estamos falando de 10 anos de carreira praticamente, mas muda muito, né? Então ajuda demais. Qual que foi a primeira pergunta? Eu esqueci, desculpa. Não, eu queria mais linkado nisso mesmo, e tipo, o que esse lance da sua participação no draft no mais te impulsionou para frente também. Porque, cara, querendo ou não, eu acredito ter sido um marco bem grande na sua carreira, né? Como você disse, a sua Copa do Mundo. Na minha carreira foi muito, muito, muito foda, assim. Eu não sei se impulsionou tanto, velho, porque acho que eu fui o primeiro assim, a realmente estar ali em loco. Não sei se, né? Eu acho que tiveram outros jornalistas. Obviamente que o pessoal da Globo de Nova York, quando outros brasileiros antes estavam também lá, por a Globo ter o escritório em Nova York. Mas assim, acho que nessa era digital de Twitter, de YouTube, eu acho que eu fui o primeiro. Tá lá. E isso foi muito legal, pô. Eu lembro que repercutiu muito na época do live também. O próprio draft do Gui Santos, velho. O Gui Santos a gente é o primeiro canal a entrevistar ele. A gente tá ao vivo na live do draft. O Gui Santos é selecionado e eu já falo com o pessoal da NBA e o Gui Santos entra na live, velho. Tipo, ele fala primeiro com a gente do que com a ESPN que tava transmitindo o draft, entendeu? Então é muito legal, assim. Mas, cara, eu acho que é um aprendizado. Eu acho que estar lá e saber se portar num evento é a mesma coisa que eu falei. Pô, eu não tenho foto, por exemplo, com o Chance. Eu poderia ter tirado foto com o Chance, com o hoje, mas você tem que entender onde você tá ali, entendeu? Eu sou um jornalista como ele é um jornalista ali também. Posso chegar e pedir uma foto, Chance, tira uma foto aqui comigo. O cara vai falar, pô, quem que é esse louco aqui, né? Então, você tem, é muito legal, você tem que entender também aonde você tá, né? Qual que é o momento ali do rolê também. Exato. E, pô, tava até pensando aqui também agora, não sei se o Campos quer fazer alguma pergunta mais voltada pro basquete, você quer falar alguma coisa disso, Campos? Não, pode fazer, pode... Porque, pô, uma coisa que eu queria falar também é que você também tem uma ligação forte com o futebol, né? Eu tava até acompanhando o teu canal lá no YouTube e tudo mais, vi que você fala bastante de futebol internacional, até de MLS, que eu achei curioso, tem poucos canais que falam de MLS. Eu queria saber para você como é que tá sendo essa experiência também com esse teu canal agora. Quero saber o que você tem mais curtido acompanhar de futebol internacional também, enfim.
Cara, eu falo que às vezes eu sou meio viciado, né? Eu sou meio chato, porque a gente acaba consumindo muito. E hoje tem esse outro lado também. Das redes sociais, cara, você tem que estar antenado em tudo, né? Hoje foi o que eu falei, eu faço um programa onde diariamente eu tenho que estar por dentro de todos os times da Série A, do Campeonato Brasileiro. Eu tenho que estar por dentro da Premier League, eu tenho que estar por dentro da Série A italiana, eu tenho que estar por dentro da Bundesliga, eu tenho que estar por dentro do Campeonato Francês, eu tenho que estar por dentro hoje da MLS, muito por conta de Messi e tudo que tá virando a MLS. Eu tenho que estar por dentro do Campeonato Saudita, porque eu trabalho no Band Esportes e o Band Esportes transmite o Campeonato Saudita. Então, e assim, eu acho que, pô, queria ter mais tempo e queria ter mais o braço, né? Eu falo que, pô, fazer uma live, fazer um vídeo, eu gosto muito de tática, eu queria ter, eu tenho tática ao pad, eu brinco às vezes, mas eu queria ter mais tempo para fazer mais coisas no meu canal do YouTube. Todo ano eu falo, cara, eu quero voltar a ter uma constância, porque isso é muito interessante também, né? Porque o YouTube você tem que ter uma constância. A gente percebeu isso no live. Sim. Por que a gente começou a fazer? A gente tinha um programa, né? O Bom Dia NBA, tinha programa à tarde, tinha programa à noite. A gente percebeu que quanto mais, é como se fosse um canal de TV. Quanto mais você faz, quanto mais conteúdo você tem, mais relevante você vai ter. Você vai ser. Então você vai ser, né, visto por mais gente. E eu gostaria de ter mais vídeos, eu gostaria de falar mais. Mas é difícil, cara, porque é isso. Você tem que ter uma vida, você tem que conseguir equilibrar tudo. Eu não posso ficar, né, preso, por exemplo, a manhã inteira fazendo um vídeo no canal, porque depois eu tenho que, né, a gente debate as coisas do programa no celular hoje em dia, mas eu tenho que depois me deslocar e chegar e fazer o programa, depois voltar, e você não tem tempo para muita coisa. Mas eu quero voltar, mas eu gosto, cara. Futebol, assim, a MLS é uma liga que eu gosto, não só hoje, né, mas eu vi o crescimento da MLS. É bizarro falar isso, mas a MLS ela era totalmente diferente há 10, 15 anos. Então, quando eu morava nos Estados Unidos, né, quando foi a primeira vez depois eu morei em Cincinnati, que hoje tem inclusive um time na MLS, quando eu morava lá, foi quando o time foi fundado. O Cincinnati FC é de 2015. Então eu tava lá quando os caras. Quando os caras, pô, vai ter uma franquia aqui. Eu falei, meu, que loucura. Né? Você pensa que a MLS está em expansão. Pô, o San Diego entrou nessa temporada. Então agora fechou. Acho que agora eles vão parar nos 30 times. Acho que agora tá bom, já 15 para cada lado de conferência. Mas é o modelo de esporte americano que eu gosto muito, com futebol, que é tipo uma paixão. Então, a MLS é um campeonato que tem um pedacinho no meu coração. O jogo sábado e domingo é gostoso. E aí eu acho que eles pegaram muito pelo streaming, né? Só tem transmissão em streaming, né? Na Apple TV. E os jogos ficam salvos. Então, pô, se eu não consigo assistir o jogo, por exemplo, domingo eu tava fazendo o Palmeiras-Corinthians, né? Eu fiz o jogo em inglês no Paulistão. E eu não consegui ver o Atlanta e Inter Miami. Pô, assisti ontem Atlanta e Inter Miami. Então, pô, dá pra assistir no stream também, é legal. Mas eu tenho esse ponto, eu gosto muito de tática também, então eu quero estudar cada vez mais. Eu fiz alguns cursos da Conmebol, de tática, né, de analista. Então eu sou eu falo que eu sou meio retardado, né? Porque eu vou um pouquinho ampliando, você quer. Mas é aquilo, né? Você não pode querer abraçar o mundo também. Eu não posso tentar fazer de tudo, porque senão você não consegue fazer de nada, né? Mas dá vontade, né, mano? Porque futebol é uma coisa que a gente gosta, então a gente quer realmente abraçar tudo. E eu acho até engraçado que você falou da MLS, porque recentemente eu assisti o documentário do Beckham, né? E tem um episódio que ele fala da passagem dele pelo LA Galaxy. E, cara, era outro. Naquele momento já era outro futebol do que é praticado hoje na MLS, né? Porque pô, ele mesmo fala que o nível de competitividade era muito mais baixo. Ele teve uma treta com o Donovan, se eu não me engano, também na época. Por conta disso, e hoje, pô, a gente vê um nível de futebol na MLS muito mais interessante, tem muitos jogadores estrangeiros também que chegaram lá para agregar, enfim. Então, e o Beckham foi um dos caras que começou isso aí, né? É o primeiro, ele é o primeiro. Aí depois acho que o Thierry Henry joga no New York Red Bulls, né? Então tem isso também, tem essa questão. Ô, Lázaro, você falou aí que você narrou a final do Paulistão em inglês. Isso. Queria saber como é que é essa questão. Você tá narrando em inglês para o pessoal lá de fora. Eu vi também no seu Instagram que você
entrou aí ao vivo para falar da chegada do Neymar lá num canal árabe. Como é que é essas questões internacionais aí que você, essas relações internacionais que você tem? Cara, é um ponto. Eu gosto, como eu falei, eu gosto muito de relações internacionais, eu gosto muito de explorar outras culturas. Mas, mais uma vez, né? Mais uma vez, eu falo que, por isso que eu falo que o Ricardo Romano é um anjo na minha vida. Quando a gente começa a ter o Brasileirão para fora, transmissões internacionais, tá? Pensa no Brasileirão como produto. Quem detinha todos os direitos do Brasileirão era a Globo antigamente. A partir de 2020, né, na virada de 20 para 21, abrem-se os direitos internacionais do Campeonato Brasileiro para o exterior. E aí existe uma empresa chamada 1190 que compra esses direitos e coloca ali na N Sports para rodar. E aí o Romani, né, sabia que eu gostava de futebol, que eu conheço um pouco, e sabia da fluência que eu tinha em inglês, porque exatamente, eu morei lá e falo inglês normal. Então, ele me ligou e falou: cara, nós temos o Campeonato Brasileiro em inglês. Quer fazer? Quer comentar? Eu nem narrava, né? No começo, assim, eu mais comentava. E aí, eu fazia jogo com o próprio Romani, né? Que narrava em inglês. Tinha o John Cottrell, que é um inglês que mora aqui no Brasil. O Charles Mills, que é praticamente um americano também, barra inglês, que é hoje o chefe do jogo aberto, né? Ele manda no jogo aberto, manda na Band. E aí algumas outras pessoas, assim, que foram juntando num time, cara, mas é muito difícil, porque você tem vício de linguagem, né, de comentar jogo em português. Então, pra gente é muito automático, a gente às vezes fala alguma coisa que você tá ali analisando um jogo e você tem que virar essa chave totalmente, porque você não pode traduzir. Não adianta ficar traduzindo. O que é um cruzamento? Como você vai traduzir cruzamento? Você tem 80 maneiras de falar cruzamento em inglês, né? Tem que encaixar ali no timing do jogo, você tem que entender. O que eu fiz? Quando eu fiquei sabendo que deu certo, né? Porque a gente fazia vários testes antes, né? No finalzinho de 20 a gente fez vários testes para mandar esse material para fora para os compradores dos direitos aprovarem. Então, assim, um vídeo nosso foi lá para a CBS nos Estados Unidos. A CBS assistiu, que é um canal gigantesco, falou: ó, beleza, tá aprovado, vamos aí. E aí, então, teve todo esse processo. E aí eu começo a fazer a temporada 21, né? No Campeonato Brasileiro 21, 22, 23, 24, de todos, né? E aí é inglês, cara. E assim, a gente, como era uma equipe reduzida, porque é difícil você achar uma pessoa que vá conseguir levar um jogo 90 minutos em inglês, é difícil. E a gente era uma equipe reduzida, então eu fazia normalmente 3, 4 jogos por rodada, né? Era muita coisa, mas era muito gostoso, cara. A gente mergulhou no Campeonato Brasileiro de cabeça, assim. Tinha dia que chegava lá pro jogo de domingo às 11 da manhã, saía às 8h30 da noite depois do último jogo da rodada, sabe? Era muito, muito legal, mas. E aí o Paulistão tem essa sacada de virar também um produto internacional, porque isso acaba globalizando a marca também. É aquilo que todo mundo fala. Pô, os times vão jogar a FC Series por quê? Para ser visto nos Estados Unidos, para ser visto no mercado europeu. O produto ser vendido, o campeonato ser vendido para fora também ajuda. E aí o Campeonato Paulista em 20, nós estamos em 25, 24, 23 ele começa a ser transmitido em inglês também. E aí praticamente a mesma equipe que faz o brasileiro, a gente faz o paulista e aí é correr para abraço, porque aí é bom demais, velho. E essa história do que você fez a Do participação lá Neymar, é do verdade, Neymar? do Neymar. Uhum. Cara, do Neymar foi o seguinte, me acharam no Twitter também lá. Na primeira vez, na verdade, não foi nem no Twitter, né? Na primeira vez que eu dei uma entrevista para lá, foi um amigo de Santos, né? Um amigo de Santos setorista, né? O Léo Fontes lá. Ele tem um canal fala numa TV lá sobre o Santos. Aí procuraram ele para falar do Neymar, só que ele não falava inglês fluente. Ele me passou o meu contato e o cara me mandou mensagem. Aí eu fiz, né? Aí outro dia eu fiz também, mais uma vez. E aí tem uma terceira vez que ele queria falar, falei, cara, não consigo porque eu tava entrando no ar, eu ia fazer acho que era Real Madrid, não lembro, era uma Copa da Liga agora, Copa do Rei, pela Flash Score eu não conseguia, eu passei o contato de um outro amigo meu, do Maurício Desta,
Mas é muito legal, porque você começa a conhecer pessoas, né? Hoje eu tenho contato, pô, com um cara da Bein Sports, que é a maior canal da Arábia, então você começa a pensar, e eu falo, cara, hoje eu tô pensando já no Mundial de Clubes. Então o que eu tô pensando? Pô, eu posso vender aqui alguma coisa para a Espanha, por exemplo, ou para Portugal. Eu liguei no jornal de Portugal, falei, ó, o Porto vai enfrentar o Palmeiras. Vocês querem alguma coisa? Você tem que ser um freelancer também de saber onde está pisando e sempre estar pensando na frente. Então, assim, pô, eu quero cobrir o Mundial de Clubes. O que eu posso fazer? Ah, eu vou fazer um plano de ação, tentar vender para uma marca, para vender aqui, para fazer não sei o quê. É aquilo que eu estava falando do draft. Eu cheguei lá, eu falei para a ESPN, falei, me dá a canopla credencial que o resto eu me viro lá. Eu vou fazer do meu jeito. E aí você vai atrás. Aí a mesma coisa. Pô, o ano que vem, 26, tem Copa do Mundo. Pô, quem não gostaria de estar numa Copa do Mundo em loco? Né? E aí você começa. Então, ó, empresa A, B, C, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, e dá para fazer um Reels. Você tem que sempre estar pensando, acho que à frente. E esse negócio de dar entrevista para a Arábia foi encrenca, porque eu tinha num ponto, do lado do ouvido, o cara falando em árabe, do outro, o tradutor o tempo todo em inglês, e eu pensando e respondendo em inglês, e o cara falando em árabe. Foi um trava-língua, mas foi legal. Foi uma baita experiência também de estar na TV da Arábia, sabe? Pô, imagina, se o cara liga a TV à tarde, tô eu falando do Neymar lá, pô. Cara, isso deve ter sido muito louco, Foi mano. Pelo bizarro, amor de bizarro. Deus, você tava literalmente do outro lado do mundo falando do menino Ney aí. E, pô, daqui a pouco a gente já vai estar assim encaminhando pro final, mas eu queria te fazer uma pergunta também, aproveitando que você manja muito Pô, de tamo, MLS e tudo tamo com mais. tempo aqui, velho. Que isso. Eu queria te fazer uma pergunta porque, assim, a gente viu aí a própria Leila falando sobre as questões do racismo e tudo mais, e que talvez, na visão dela, seria mais viável o Brasil e se filiar ao CONCACAF, por exemplo, para jogar contra times dos Estados Unidos e times do México. E aí, assim, tirando essa questão do racismo, que, assim, é muito grave mesmo, né? Enfim, é uma questão que precisa ser discutida seriamente ainda, com medidas e tudo mais. Olhando só a questão do nível do futebol, assim, eu tava olhando o grupo do Palmeiras e, cara, o Palmeiras é muito fraco na Libertadores, se você parar pra pensar. E aí eu fiquei imaginando colocar o Palmeiras para jogar com o Pachuca, um Inter Miami e, sei lá, algum outro time, assim. Eu queria saber, tirando na sua opinião mesmo, você acha que seria viável um campeonato desse? Eu sei que tem a Cara, questão das distâncias e tudo é, mais, e em nível técnico também. Queria saber a eu, tua opinião sobre isso. eu vou, né, a gente tem duas vertentes aí. Eu acho que nível técnico hoje o Palmeiras bate de frente com o Inter Miami, tá? Mas é foda essa questão logística, porque a gente tá falando de praticamente 12 horas para ir, 12 horas para voltar, e jogo de Libertadores que normalmente é quarta à noite, e você teria que casar o horário de fuso horário também. Sim, Não muito tempo atrás, a gente tinha os clubes mexicanos. Pô, Palmeiras foi sim, eliminado pro Tijuana, acho que em 2013, 14. sim, sim. Tijuana faz fronteira com San Diego. É longe pra cacete pra chegar em Tijuana, né? Agora, eu acho assim, pô, eu falei outro dia isso no programa. Eu falei, eu tenho saudades dos times mexicanos na Libertadores. Era legal, mas é a mesma coisa, pô. Você pega o Tijuana pra jogar com o Nacional do Uruguai. É Pô, embaçado. são 14, 15 horas de viagem, velho. É muita coisa, sabe? Teria que ajustar muita coisa. Teria que ajustar calendário de brasileiro. Aí você não tem que ter, você não pode ter o paulista. Aí você vai ter que fazer uma salada mista absurda. Eu gostaria de ver os times mexicanos de volta na Libertadores. Acho que teria uma competitividade muito maior. Até os clubes da MLS, mas eu acho que é isso, fica inviável você pensar, por exemplo, que tem jogo de Libertadores quinta-noite. Pô, vamos pegar o Fortaleza, vai. Fortaleza já tá lá em cima. Você pega o Fortaleza para jogar com o Seattle Sounders, do lado oeste dos Estados Unidos. Pô, 8, 9 horas de viagem, né? Primeiro que vai ter que fretar muito, os clubes vão gastar muito mais, porque, pô, você imagina o Fortaleza, não, vou fazer escala em Houston, de Houston vou pra Seattle, pô, os caras vão chegar 2 dias depois. E aí eles têm que voltar na sexta-feira para jogar domingo no Brasileirão. Aí não dá, entendeu? Aí não, a conta não fecha, a viagem não fecha. Eu acho que seria muito legal, mas é que a gente está falando de um continente de proporções gigantescas, né? Diferente da Europa, que, pô, Portugal, a Rússia ali se atravessa o continente em 5, 6 horas. Então aqui é diferente, né?
Não tem nem como comparar na Europa. Né? Mas em nível treino, técnico, mas em nível técnico eu acho que nós estamos ali bem próximo da MLS, viu? Bem próximo sim. assim, acima, tá? Tô falando de a gente falar de Palmeiras, Flamengo, o Botafogo ano passado, né? Os clubes que brigam sempre, o próprio Inter, são times que vão brigar ali, se jogar sem MLS, cabeça a cabeça com o Galaxy, com o LAFC, com o próprio Inter Miami, dá jogo, viu? Seria muito legal, né? O máximo que a gente tem de visão disso agora vai ser um Super Mundial, que o Inter Miami vai estar Isso. jogando, e a gente viu, por exemplo, o Pachuca dando um cacete no Botafogo no Mundial também. Né? Perfeito, Então, perfeito. são os exemplos mais próximos mesmo. Pô, você pega o América do México, velho. O América, eu entrevistei outro dia o Paulo Vitor, né, que era auxiliar da base do Palmeiras, técnico da base do Palmeiras. Hoje ele é auxiliar do Jardine, né, do André Jardine no América do México. Pô, o América do México, pô, classificou em sexto, campeão, mas os caras atropelaram todo mundo. Você pega o time dos caras, tem jogador de seleção mexicana, né? O América, se o América vem aqui hoje, pô, eu não te falo nada, não. Só o América não ganha do Santos na Vila, por exemplo. Aí você pode falar com propriedade, Campos. Não é uma missão muito difícil também, mas assim, ô Lázaro, só para a gente trazer agora, estamos caminhando já para o final, tem que liberar o homem, como tem que descansar também, É né? isso, tá tranquilo. Assim, Muito de folga, velho. Muito de folga. tá de folga, então tá um pouco mais tranquilo, mas queria falar com você sobre NFL. Como é que foi essa experiência de narrar NFL aí? Foi a primeira vez que você narrou? Como é que foi? Cara, foi uma baita experiência. Foi o primeiro ano que eu narrei esse. E, de novo, cara, por estar sempre ligado nos esportes, por estar sempre vidrado, surgiu a oportunidade, né? Eu fui chamado pelo pessoal da própria NFL Brasil. Hoje existe uma agência no Rio de Janeiro que cuida da NFL Brasil, né? Que tem conexão, obviamente, com a NFL nos Estados Unidos, né? E aí, pelas experiências de narração, eles me chamaram e, porra, foi um baita convite. Eu fiquei muito feliz, assim. Eu fiz desde a pré-temporada até a final de conferência. Eu fiz o Buffalo Bills e o Kansas City Chiefs. Então foi um jogo. Eu não fiz o Super Bowl. No Super Bowl, além da Marcelo Ferrantini, narrou no Game Pass. Mas é uma experiência, cara, assim, de novo, que eu tive que ajustar minha agenda também, porque era uma prioridade. Eu falei, cara, muito legal, eu quero fazer. E aí eu abri mão, por exemplo, de narrar jogos do Brasileirão 4 da tarde no domingo. Porque no começo da temporada, os jogos da NFL, 2 horas da tarde, legal. Não dá para você narrar 2 da tarde e 4, né? Eu conseguia fazer os jogos às 6h30. Quando muda o fuso horário, ainda que os jogos começam às 3, nem os jogos às 6h30 às vezes eu consigo fazer, né? Porque a gente sabe que o jogo de futebol americano passa ali um pouco, demora 3 horas, 3 horas e meia, pelo menos. E aí é aquilo, são escolhas, né? Você começa a abrir mão, você começa a mudar um pouco da agenda, você tenta falar com um ou outro. Eu sou muito grato hoje dos meus chefes serem bem maleáveis, né? Porque eu falo que eu acho que exclusividade hoje é uma coisa pouco engessada. Você não pode ser exclusivo, a não ser que o cara pague o que você vai ganhar em todos os seus freelas. Aí é um papo, né? Um outro assunto. Mas a questão de ter a oportunidade de ter narrado a NFL, eu sempre acompanhei também, tive a oportunidade de ir em vários jogos nos Estados Unidos. Não fui no jogo aqui na Neoquímica Arena, me arrependi. Esse próximo ano agora eu vou, mas foi muito legal, cara. Foi um convite porque é uma outra forma, né? Eu sempre assisti o jogo curtindo. Você tá ali, você tá curtindo, você não tá analisando, você conhece os caras. Mas aí é aquilo, de novo, eu sou meio chato com isso, de estudo, de ir atrás, e aí você começa, tentar falar com a assessoria lá do time, você começa a devorar, a engolir. Porque, o que eu fazia? Eu assistia programa, né, dos Estados Unidos que fala do time tal, escutava podcast, né, dos caras que vivem, que estão no dia a dia do time lá. Então, muito, muito diferente, uma experiência assim, única. Já tô esperando o telefonema para a próxima temporada também. Pô, da hora demais, mano. E, acho que uma coisa que a gente acabou
falando sobre o teu canal no YouTube, falando sobre o live também. Eu queria perguntar para você como é que foi a tua chegada no Band Esportes e tal. Eu queria saber até que você contasse um pouco de como é a dinâmica trabalhar no Band Esportes. Acho que a galera se interessa por esse tipo de coisa, de bastidores e tudo mais. Saber como funciona mesmo um canal de TV, sabe? Cara, a gente vai falar de um grupo Bandeirantes, né? Que é gigante, é enorme. Eu chego no Band Esportes através do basquete também. Então isso é muito. Eu falo que o basquete me levantou, me colocou num cenário também, né? Porque o Band Esportes tinha um programa, eu não vou lembrar o nome agora, linha de três, bola de três, alguma coisa de basquete, que quem apresentava era a Giovana Teresino, que é uma amiga minha, que era repórter do NBB. Ela apresentava e teve um dia que o Band Esportes transmitia, na época, o Campeonato Paulista de Basquete. E aí era o Danilo Castro que comentava, ele não podia ir. E aí eles não tinham outro comentarista de basquete. E aí me ligaram, de 2017, 17 ou 18, agora não lembro. Me ligaram, fizeram um convite, obviamente aceitei, fui lá, fiz o jogo. E aí eu comecei a recorrentemente ser chamado para fazer o Campeonato Paulista. Fiz no primeiro ano, 2, 3 jogos, acabou o campeonato. E aí eles pegaram, acho que em 2018 ou 2019, eles pegam a Euroliga. Que, pô, a Euroliga, para quem não sabe, é tipo a Champions League do basquete. Né? Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique. É o segundo campeonato mais forte do mundo, atrás apenas da NBA. E aí o Danilo Castro estava comentando, quem estava comentando era o João Salles também, que era já um editor, fechador, coordenador de programa lá, e o João ele quebrou, não sei se ele quebrou o pé ou quebrou a perna, e teve um problema que ele ficou há muito tempo afastado, então ele não conseguia aparecer no ar, como? Você não pode aparecer no ar com gesso na perna, né? E aí eles me ligaram, e eu meio que acabei indo e ficando como comentarista de basquete da Euroliga. Eu e o Danilo, pô, tinha normalmente 2, 3 jogos por semana, a gente dividia, fazia. E aí nesse meio, aí vai passando, 18, 19, 20, eu lá, fazendo o Campeonato Paulista de Basquete, Euroliga e tal. E aí em 2021, 22, no segundo ano do Brasileirão, o chefe lá do Band Esportes, né, o Henrique, que hoje já não tá mais lá, ele chegou para mim e falou assim, pô, mas você fala futebol lá também, né, tal. Eu falei, faço também. Mas por que você não fala que você faz futebol pra você vir comentar num programa aqui? Eu falo, pô, aí você. Como que eu vou falar? Vou chegar, bater na sua porta e falar que eu vou fazer um programa aí? Tá todo mundo, pô. Os caras. Então, os caras que o que eu tenho de idade, os caras têm de televisão lá, velho. Tá louco. Os caras são gigantes, né? E aí. Aí eles começaram a me colocar em programas. Então, pô, fiz uma primeira vez, acho que um bola rolando, que eu falo, pô, o Kaká Fernando é um cara que narrou 3 Olimpíadas, um cara que escreveu 2, 3 livros, um cara que é isso, que eu tenho de idade, o cara tem de televisão, velho. E aí eu tô ali sentado com ele, tá ligado? Né? E é muito aquilo que a gente fala, pô, os caras que você escuta na rádio, eu escutava na rádio, eu tô hoje numa mesa de debate com os caras, é muito legal isso. Então, aí eu comecei a fazer mais programas, né? 21, 22, e aí me colocaram meio como comentarista fixo no Depois do Jogo, quando o Júlio Gomes não tava, que é um programa à noite. E aí, no final do ano passado, teve essa oportunidade de ter um programa lá, né? Um programa que hoje a gente fala muito sobre aposta, porque é uma coisa também. Pô, em 2021 não tinha aposta, né? Não tinha um mundo das apostas que existem hoje. E hoje, porra, é um negócio que dominou o mercado. É aquilo, você tem que sambar, né, conforme a música. O Bansport vai aproveitar também. E aí criaram um programa, né? Eu também, antenado em aposta, tudo, a gente hoje tem um programa que prevê, que fala, a gente faz análise das coisas, mas sempre projetando o futuro e dando dica de aposta. Então é muito legal, assim. E, pô, bastidores é redação, cara. Redação, acho que é um dos lugares, é um manicômio do bem, porque só tem louco. Só tem louco, é gritaria, é correria. Pô, eu lembro do dia que o Pelé morreu, eu tava para entrar no ar. Então você tem que saber também essas coisas. Pô, quando deu a notícia, quando aconteceu, confirmar a morte do Pelé, era rodada dupla da Euroliga. O Danilo tava no ar com o jogo e eu entrava logo na sequência. Pô, obviamente derrubaram o jogo. Não tem jogo para ter jornal. Você tem que ter um jornal para falar do Pelé.
Mas é aquilo, pô, você já tem todo o material pronto, você já tem VT pronto, você já tem chamada, você já tem... A televisão, ela sempre tá um passo à frente, né? Por exemplo, a gente tá falando aqui, hoje é dia 18 de março. Pô, infelizmente a gente sabe que o Papa tá internado há uma semana. Não é o caso do Band Esportes, porque a gente não faz jornal Sim. de hard news. Mas, porra, todas as emissoras estão com tudo pronto para quando o Papa morrer, né? Sim. O Papa pode morrer amanhã ou ele pode morrer daqui a um ano. Já tá tudo pronto. Como o Pelé, quando morreu, tava tudo pronto, né? Então essas coisas de televisão, a magia que a gente brinca, né? É muita coisa, é muito legal, mas, pô, é o estresse, é a correria, é o ao vivo, é você fazer um programa ao vivo todo dia. Pô, não é todo dia que eu saio daqui de casa falando, porra, eu vou pra lá, hein, da hora, muito legal. Às vezes você acorda num dia que você não tá legal, você tem uma briga, você tem, né, você tem os seus problemas fora. Só que é isso, cara, bate ali, a hora que o diretor fala 10, vai começar o programa, você tem que abstrair, fecha ali e você tá olhando para uma câmera, falando com uma galera que chegou em casa estressado, quer desestressar e ficar sabendo da notícia do seu time. Então é muito, muito legal isso, sabe? Mas, porra, eu falo que eu, graças a Deus, sou muito, muito abençoado, velho. Tudo que essa oportunidade de hoje estar dentro de um canal de televisão com a minha idade, né? É muito legal das coisas que estão acontecendo. Por isso que eu falo que eu acho que eu me cobro tanto e eu quero continuar estudando, porque é isso. Se eu não continuar nessa, vai vir alguém melhor que eu e vai estar ali no meu lugar por merecimento, entendeu? Exatamente aí, o Lázaro falou aí sobre como é essa rotina de televisão, realmente redação é uma loucura. E É gostoso, é gostoso. é legal, é uma loucura boa. É loucura É a boa. loucura do bem, né? É o manicômio do bem, acho que manicômio do bem. É o melhor significado possível para redação e o jornalismo. Cara, exatamente. E assim, é uma resenha muito boa, né? Antes de eu chegar no Band Esportes, né, eu trabalhei na TNT. Então era que, pô, eu tinha uma convivência diária com os caras que eu falava, cara, Mauro Betti, Vitor Sérgio, e você tá na resenha com os caras, sabe? Ontem eu tava eu tinha perdido o contato do assessor da Libertadores, da Conmebol. Cara, eu mandei uma mensagem pro Vitor Sérgio, foi a primeira pessoa que eu pensei, porque eu lembrei que quando a primeira pessoa que me passou o contato do assessor da Conmebol, antigamente foi o Vitor Sérgio. Cara, e aí você fala, pô, hoje o Vitor Sérgio é o primeiro comentarista da Champions, o cara pica e tal. Pô, e os caras são gente boa, é isso, é uma pessoa normal, sabe? Você mandei uma mensagem, oh, e aí, Vess, tal, tudo bem, como estão as coisas e tal? Pô, manda o contato do assessor aí da Conmebol. Então, assim, pô, é legal você ter esse relacionamento também. Às vezes o pessoal fala, pô, você trabalha no Band Esporte, você não conversa com o Fred do Globo Esporte? Não, pô, eu jogo basquete com o Fred lá, então, pô, você não fala com os caras da TNT? Falo. Então é isso, pô, o mundo do jornalismo parece que é muito grande, mas é muito pequeno. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe o que todo mundo tá fazendo. Então, por isso que eu falo, não dá para ser chato, não dá para ser cuzão, para falar a verdade, né? É isso. Exatamente. Ô, Lázaro, para a gente terminar aqui, tem uma última pergunta, que ela é rapidinha. Se você pudesse escolher, só poder ver um esporte por resto da sua vida, futebol ou basquete, qual você escolheria? Cara, essa você me apertou, hein? Essa você me pegou na curva agora. Eu não tava esperando por essa, mas cara, eu acho que hoje se eu tivesse que escolher, acho que futebol, velho. Futebol por tudo que o futebol tá me proporcionando, tá? O basquete me proporcionou muitas coisas. Hoje o futebol me proporciona. É isso. Então, boa resposta. O cara não tremeu na base, velho. O cara respondeu. Exatamente. Não pipocou, não ficou em cima do muro. Não, esquece. E é isso aí, né? A gente passou um pouco do tempo aí que tinha combinado com o Lázaro, Que né? isso, cara, Mas tá a resenha tava boa, né, Lázaro? Você gostou da resenha de hoje? Tá louco, gigantesco, velho. Já guardo o convite para a próxima, hein? A próxima já tá marcada aí. A parte 2 ela é necessária para esse entrevista. Exatamente. Se um dia quiser gravar um podcast aí com a gente também, para falar do que a gente fala dos 4 grandes de São Paulo, né? Aí, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. Pode estar muito bem-vindo, está convidado já. Te agradece aí a sua participação, toda essa resenha. Foi muito legal conhecer a sua história, a forma como você contou a sua trajetória, o seu início ali. Eu me identifiquei bastante também, porque eu também fiz um curso nada a ver.
depois fui querer fazer jornalismo, entendi que era jornalismo esportivo que eu queria trabalhar realmente, e aí hoje sou estagiário também mais velho, com 25 anos, então Ah, mas não tem problema, velho. Não tem problema. as coisas estão acontecendo e eu me identifiquei bastante com a sua história. Agradeço bastante aí pela sua presença, muito obrigado mesmo. E que seja a primeira de muitas participações aqui, Lázaro. Que Junto, um isso. abraço. Tamo junto demais. Obrigado. Valeu, Thiagão. Pô, é assim, cara. Se eu puder deixar uma mensagem, acho que é essa, justamente isso, velho. Não desista dos seus sonhos. É um negócio que você quer, você vai atrás, vai dar certo. É óbvio que você vai ter, né, dificuldades no caminho, todos. Se não tiver, eu vou falar uma coisa, tá? Perde a graça. Se for muito fácil chegar lá, aí é isso, cara. Tem que ter. Entendeu? Você não pode faltar, não pode ser muito fácil, porque senão você vai chegar e falar, pô, cheguei aqui agora, né? Cheguei no topo da montanha, faço o que agora? Vou descer. Então, né, tem que ter essas pedrinhas no caminho aí para não desistir, começar devagar. Não é todo mundo que vai começar apresentando o Globo Esporte todos os dias, então é isso. Você tem que ir ali no seu lugar, na sua direção, cara. Mas, pô, papo muito bom, com certeza já aguardo o próximo convite. Tamo junto. E, obviamente, né? Se a galera chegou até aqui no vídeo, eu já vou pedir também, né? Se inscreve aqui no canal. Por favor, deixa o like e compartilha o vídeo, né? Fazer a boa, né? Exatamente, valeu aí, Lázaro, por já fazer a nossa parte. Como o Lázaro falou, faça tudo isso, curta, se inscreva no canal, compartilhe aí com seu amigo essa entrevista que ela tá muito top. Tiagão, um abraço aí, obrigado pela parceria mais uma vez. É isso, tamo junto, galera. Agradeço ao Lázaro também pela participação e é isso. É isso, rapaziada. Encerrando aqui o nosso segundo episódio. Logo menos vai ter o terceiro aí. Então fiquem no aguardo que vem coisa nova por aí também. Falou, um abraço.